Salve, salve, minha gente amiga, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Olha, o Esporte Clube Passo Fundo beliscou a Copa do Brasil, mas não chegou lá. Acabou perdendo para o São Luís de Juí na primeira, lá na Colmeia do Trabalho. E no último sábado, aqui em Passo Fundo, levou 2-1 do próprio São Luís. Consequentemente, fica de fora da Copa do Brasil, mas fica com o vice-título da Copa Flecha Negra, Tarcísio Flecha Negra. Agora, o pessoal entra em férias e, posteriormente, voltam as combinações, voltam as novas contratações, os reforços, fica ou não fica a atual comissão técnica e, consequentemente, nós vamos torcer para que o Passo Fundo, na A2, chegue bem e chegue com vontade para se classificar à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul, mas para 2024. No futsal, apenas um empate, assunto que nós vamos tratar no decorrer do programa. Romildo Bolzan, atual presidente do Grêmio, e entrega a sua faixa para Alberto Guerra. E é o nosso entrevistado no programa de hoje com o Carlos Dantas. Carlos Dantas, que divide a bancada conosco. Internacional faz 3-0 no Palmeiras e segura o vice-campeonato. 45 milhões de reais. Beleza, não é? Segundo prêmio. E o Grêmio também fica com a vice, mas na Série B. Agora reforça a equipe visando o campeonato principal brasileiro, que começa já nos próximos dias de janeiro para fevereiro. Mas janeiro para fevereiro começa realmente o Campeonato Gaúcho de Futebol. Campeonato Gaúcho que terá a dupla Grenal, a dupla Caju, Juventude também rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, terá que reforçar o time na expectativa de voltar para outra competição. Não foi, falei Série C, mas é Série B do Campeonato Brasileiro, fica o Juventude. Dantas, tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Antônio Guerra, meus cumprimentos aos nossos telespectadores. O sonho acabou. Claro que quando o Passo Fundo me perde de 3-1 em São Luís, era óbvio que era difícil reverter. Não impossível, porque no futebol tudo é possível. Mas fez um bom trabalho, vai melhorar certas coisas, muita lição. Acho que vai mudar a comissão técnica, porque já há um certo desgaste natural com o atual treinador, que tentou, né, dois eventos grandes, não conseguiu chegar, mas chegou na semifinal. Fez a história, onde ficou mais de 11 jogos invicto com o Esporte Clube Passo Fundo, coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas tem coisas boas a sendo retiradas dessa desclassificação, que é pensar na Série A2 para o ano que vem. Sobrou até para mim, seu Jorge. Torcedores na saída ali, né, uma meia dúzia, me senta aí, fazendo entrevistinha, puxando o saco do treinador. Não, é que a gente tem que ser profissional e a gente não pode colocar tudo a terra arrasada, ou se o técnico não ganhou, dizer que não serve. Não, não é assim. Não serve hoje e serve amanhã? Serve hoje? Não é assim que funciona. Mas eu respeito o emocional do torcedor. Milena Pedroso, atleta que começou no Esporte Clube Internacional e que hoje está no Bragantino, Red Bull Bragantino em São Paulo. É destaque naquela competição paulista e vai ser a nossa entrevistada já, depois do intervalo. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD da NET. Carlos Dantas, eu deixo com você a chamada para a simpática moça que está no outro lado do vídeo, a Milena Pedroso. Vamos fazer um ping-pong nessa, Jorge. Alô, minha, aquele abraço, atleta passo fundense, destaque no Campeonato Paulista feminino desse ano. A Mi, que já era do Inter. Mas antes de tu ir por Inter, tu começou por aqui, né, Mi? E tu deve ter puxado o futebol do Éder Pedroso, que é o pai dela, e também nosso abraço à dona Maria Pedroso. Porque o teu pai joga muito. E aí, que ele não teve nos guri, tem nas gurias. E aí está uma grande habilidosa, meio campo. Enfim, você fala de você, essa novidade positiva para nós, de Passo Fundo e toda a região, Mi. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar no programa hoje. E, bom, realmente, o meu pai joga muito. Eu acho que eu puxei o DNA dele. Eu acho que eu jogo só um pouquinho parecido com ele. Ele joga bem mais que eu. Goleador, né? E aproveitando já, um beijo para minha mãe também. E, bom, como vocês mesmos comentaram, eu comecei minha carreira em Passo Fundo, assim como várias meninas. Eu comecei com os meninos, né, na escolinha do Clube Juvenil. Aí depois eu ingressei no meu colégio mesmo, que foi Bom Conselho. Passei pelo time de Tapejara, por Criciúma, pelo Kinderman e fui parar no Inter. E atualmente eu estou no Red Bull Bragantino. Como é que você se sente aí em novos ares, minha caríssima Milene? Você é meia armadora do time ou você é meia articuladora apenas? Olha, eu sou a meia que articula, a meia que finaliza. Eu procuro estar nos quatro cantos do campo, né? Eu ataco e defendo. Acho que o futebol moderno é isso, é você atacar e defender, mas a minha valência é ofensiva, é tá na frente. E estar em São Paulo é muito bom, né? Porque o centro do país é aqui, então eu fico muito feliz de estar aqui, de estar no time do Red Bull Bragantino. Exatamente, Milena. Eu assisti teus lances no YouTube. Realmente muito habilidosa e com uma característica do jogador gaúcho. A raça e a pegada. Ela, assim como ela está lá na frente, ela volta para marcar e é tudo que os técnicos querem, né? A vantagem de estar aí no Red Bull Bragantino, sendo destaque no Paulista, começa a sonhar com a seleção brasileira feminina de futebol, que a FIFA vem investindo muito nos próximos eventos, né, Mi?
Sim, acho que ir para a seleção brasileira é um sonho de toda atleta, né? E agora com a Bia no comando, com a CBF tendo essa rodagem de atletas, eu acho que ela dá mais oportunidades, né? E assim faz a nossa esperança crescer para um dia chegar lá. Eu vi uma cena esse fim de semana na minha rua ali na Vila Luísa, na Benedita Calrã. As moças, as meninas da rua jogando bola entre elas. Uma vez eram os guris. Agora os guris só querem computador e notebook e celular. E as gurias jogando na rua, aquela tradicional peladinha. É dali que saem as futuras atletas. Essas meninas que estavam na rua, assim como outras, jogando assim, de brincadeira, podem sonhar com algo mais, como você conseguiu, menino? Claro que podem. Podem e devem sonhar, né? Aí, além de sonhar, devem trabalhar para isso, né? Devem se focar, se determinar para fazer isso acontecer, porque hoje as portas são muitas, né? Abriram várias portas no futebol feminino, que vem crescendo, vem dando oportunidade para as atletas, agora estão criando categorias de base que antes não tinha. Então, sim, sonhem, acreditem e corram atrás. O Bragantino dá força ao futebol feminino. Aliás, São Paulo dá uma força generalizada ao futebol feminino. Você falou em sonho. Você está sonhando em permanecer no Brasil ou já está sonhando mais alto, hein? Olha, atualmente eu fico no Brasil. Mas claro que os pensamentos futuros são ir para fora do país, para conhecer novas culturas, conhecer novos ares, ver o futebol lá fora, que dizem que fora do país o futebol é diferente. Então, sim, o meu sonho é vivenciar isso. Fernando, eu não sei se tu pode colocar aquela foto. Eu tenho uma foto aí, ó. Em 84, eu já cobria com a Rádio Gazeta de Carazinha o futebol feminino do Inter, quando veio fazer um jogo em Santa Bárbara do Sul. Então, em 84, o Internacional já investia no futebol feminino. Depois deu uma parada, né? Depois deu uma parada porque não havia incentivo, né? A partir do momento que a FIFA investiu, que exigiu dos clubes que tem que ter futebol feminino, você acha assim, quanto evoluiu o futebol feminino de uns tempos para cá? Evoluiu muito, né? Muito, porque se tu pegar acho que não dá nem 50 anos atrás, mulher era proibida, né, de jogar futebol. Então, eu acredito que evoluiu muito e tende a evoluir muito mais. Até porque agora, como tu falou, a FIFA está investindo, a CBF está investindo, e não só investindo no profissional, mas está investindo na base também. Os clubes estão investindo. O olhar das pessoas já está sendo diferente para o futebol feminino. Eles já estão começando a se encantar pelo futebol feminino que antes não tinha. Então, eu acredito que ele vem numa crescente muito grande. Milena Pedroso, você, no seu dia a dia na capital, é dedicado exclusivamente ao futebol? Ou está fazendo algum estudo melhor ainda? Ou está em uma faculdade ou coisa assim ou não? Eu me dedico ao futebol, sim, mas também eu faço faculdade. Eu faço faculdade de engenharia civil. Acho que é muito importante continuar os estudos, né? Independente de qualquer coisa. Esse é o recado que você está dando aí e é fundamental para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, Milena. Essa sua objetiva manifestação aí é importante, porque o futebol passa, não é? Mas a vida continua, a vida profissional continua e isso é muito importante. Exatamente isso. O futebol passa, né? O futebol é muito rápido. Você tem um tempo determinado para jogar. Não é para sempre, né? Então, depois disso, você vai ter que fazer alguma coisa. Sua vida não acaba aí. Tem que pensar nisso também, né? Por isso que hoje em dia eu estudo bastante. Aí o Red Bull Bragantino tem uma estrutura altamente profissional, né? Tanto que para conseguir esse espaço para fazer essa entrevista contigo, não foi fácil. Como é que é teu dia a dia aí no Red Bull, aí? Acorda, treino, academia, lanche, como é que funciona? É a mesma estrutura do profissional? Então, a gente tem um CT separado do profissional. A gente tem um CT em Vargem, que é exclusivamente para o futebol feminino. De manhã, normalmente os treinos são feitos no período da manhã.
A gente vai, toma café, aí faz as mobilidades que a gente precisa fazer, academia e treino, tudo pela parte da manhã. Aí à tarde, às vezes tem treino à tarde, que daí seriam os treinos complementares, que são aqueles treinos extras para você melhorar o que você precisa. Mas normalmente os treinos são só pela manhã. Hoje e aí as competições são final de semana. Muito bem. Hoje está tudo mais fácil, não é? A comunicação, o deslocamento de Passo Fundo, São Paulo e tal. Você enfrentou uma dificuldade assim logo que chegou na capital paulista ou não? Olha, a cidade de Bragança Paulista, ela é bem tranquila. Então, eu não tive muita dificuldade. E até porque eu saí de casa muito cedo. Então, eu consigo me adaptar fácil aos lugares. Então, e São Paulo é um lugar fácil até de se adaptar, né? Porque tem tudo, e a cidade onde eu estou é tranquila. Então, a adaptação foi fácil e rápida. Ei, Milena, mas tu tem outro detalhe diferente. Além de ser habilidosa, você é bonita. Você é uma atleta que chama atenção, loura, de olho verde, esse sorriso sensacional. A gaúcha tem que estar presente com a sua beleza até dentro do futebol de campo. E isso chama atenção. Você se pinta, usa batom, como é que você faz quando se prepara para estar em campo, principalmente quando tem câmeras ao vivo? Olha, eu não sou muito de me maquiar, de me pintar, porque como a gente sua muito, então acho que não fica muito legal. Mas eu gosto de usar a faixinha no meu cabelo, por exemplo, quando eu vou jogar. E tá sempre arrumada, né, para jogar. A gente vai jogar futebol, mas a gente gosta da nossa beleza, né? Mulher é assim. Dificuldades no enfrentamento contra as demais equipes. Quais são as mais qualificadas aí em São Paulo, além do Red Bull Bragantino? Olha, São Paulo é o centro, né, do futebol feminino. Eu acho que Corinthians, São Paulo, Ferroviária, são times de expressão. Palmeiras, que ganhou a Libertadores agora, são times de bastante expressão e que são bem difíceis de jogar contra, porque já tem uma bagagem, já tem uma tradição no futebol feminino, né? Então, é bem difícil, eles investem há bastante tempo, então o time é bem consolidado. Bem, Milena, eu estou satisfeito, claro que a gente queria ouvir mais de você, porque é uma novidade. Passo Fundo não sabia até o momento que a Mi é um atleta que saiu daqui, da base de Passo Fundo, Bom Conselho e companhia, e hoje está no centro brasileiro mais importante do futebol feminino. Eu só tenho que te desejar sucesso, felicidade, e queremos te ver logo com esse cabelo amarrado e esse sorriso brilhante na seleção brasileira. Aquele abraço da minha parte, Milena. Olha, Milena, nós temos também duas meninas aí, oriundas de Itapejara, que foram campeãs pelo Botafogo no Campeonato Carioca deste ano. A Kellen e a Karen. São muito habilidosas também, e eu acho que você não teve contato com elas não é? Ou ficou sabendo de alguma coisa? Eu joguei com elas em Itapejara, a gente jogou junto, a gente cresceu junto praticamente. Muito feliz por elas, inclusive. Essas duas meninas, portanto, são campeãs cariocas no futebol feminino, a Kelly e a Karen. Muito habilidosas, eu disse, não é? Mas eu estou satisfeito também, a exemplo do Dantas, com a sua participação, e gostaria que você desse um recado para a mulherada que está nos ouvindo nesse momento, principalmente aquelas meninas que querem a prática do esporte, o futebol. Então, como eu disse antes, eu acredito que tudo que você for fazer na vida, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o 100%. Você tem que estar determinada e focada para aquilo, e com certeza você vai conseguir, independente do tempo, né? Às vezes antes, às vezes depois, mas não desiste dos seus sonhos, não desiste daquilo que você quer, vai atrás, procura, e sempre procura dar o seu melhor sempre. Muito bem. Entrevistamos assim a Milena Pedroso, filha do seu Éder e da dona Maria Pedroso. Um abraço para você e sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores. Voltaremos já em seguidinha. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município.
A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. A nossa saudação a você que participou da festa esportiva do final de semana, que não foi festa total porque o Passo Fundo acabou perdendo para o São Luís de Juí e ficando fora da Copa do Brasil na próxima temporada. O Carlos Dantas esteve lá e realizou o seguinte trabalho de reportagem. Polegal tocou aqui para o Paulinho Santos, engatilhou o tiro, espalma, o goleiro tem rebote! Gol do São Luís! Quarto árbitro, Lion autorizado, levantamento para o Diego! Mais uma abertura do Janderson, levantamento feito na busca do Tylon, tentou o toque para dentro da área, o chute! Gol do Passo Fundo! O adversário mereceu vencer, moço. O adversário mereceu ser campeão. Isso não é demérito para ninguém. Entendeu? Então, assim, nós estamos ainda com a mania de que se você não for campeão, se esquece tudo que se fez, né? Nós estamos em 2 competições, nós chegamos nas 2 competições, infelizmente não fomos campeões, né? Mas isso faz parte do processo, só um pode ser campeão, né? Então, valorizar tudo que foi feito, tudo que foi feito. Então, mais uma vez, parabenizar a todos, a quem participou, direto ou indiretamente, desse processo. Concordo que o Passo Fundo fez uma boa campanha, o Passo Fundo conseguiu chegar em final que não chegava, conseguiu chegar na semifinal da Copa da divisão de acesso que também não chegava, mas faltou um pouquinho, né? Por que o São Luís foi superior? Aonde que o São Luís foi superior e venceu o Passo Fundo? O time mais maduro, assim, mais consistente que o nosso, mais consistente. No momento mais difícil ele soube sofrer. Nós tivemos 2 gols que a gente poderia ter saído na frente e não fizemos. E eles tiveram a primeira bola, eles colocaram para dentro e fizeram 1-0. Automaticamente você tem que sair um pouco, você tem que se expor um pouco. A gente já tinha a desvantagem de 2 gols e você precisava correr atrás do placar. E aí aconteceu um gol de uma bola parada que a gente treinou incessantemente essa semana. Enfim, eles tiveram 2 chances e fizeram 2. Nós tivemos 2 chances e não fizemos. Então, aí é onde eu digo e me refiro em relação ao merecimento que eles tiveram nos 2 jogos, né? Eles aproveitaram melhor as oportunidades que tiveram. Professor, o torcedor quer saber por que o Passo Fundo não saiu com aquela equipe que começou a segunda etapa. Bom, boa pergunta. No segundo tempo, o adversário ele entregou a bola para nós e a gente precisava colocar mais gente próximo do Michel. Mas, se você analisar, sem bola a gente fica mais frágil. Talvez se a gente tivesse essa formação um pouquinho mais agressiva, talvez a gente nem estaria aqui hoje disputando essa final. O futebol tem que ter muito equilíbrio entre ter a bola
e jogar sem a bola. É muito legal, muito bonito ver um time jogando para frente. Mas se você não tiver os cuidados necessários para jogar contra uma equipe, contra o São Luís, contra o Glória, contra o Pelota, tantos outros que nós jogamos, se você não tiver o cuidado sem bola, a recomposição, você fica muito frágil. E aí você não chega nas finais das competições. Talvez seja isso o problema de não ter chegado em outras oportunidades, né? Então, hoje a gente precisou ser um pouquinho mais agressivo, arriscar um pouquinho mais. E o adversário, ele no segundo tempo, ele entregou a bola para nós, né? Porque ele já tinha um resultado na mão e aí ele baixou as linhas. Depois ele trocou as 4 trocas que eles fizeram, eles trocaram 3 atacantes por 2 volantes de lateral. E eles venceram o título. E eles são campeões. E nós iniciamos com 3 atacantes, 2 meias, e a gente não conseguiu ser efetivo para ganhar o título, tá? Marcelo, a fórmula com que é disputada essa competição, aquela primeira fase com times muito abaixo do que o Passo Fundo tinha, e daí depois o Passo Fundo vai encarar times muito mais fortes, isso atrapalha também? De que maneira que isso prejudica, e aí não falo só do Passo Fundo, mas de qualquer outro time, na formação do seu elenco, para entender quais são as suas carências, porque tu joga com equipes muito mais fracas, algumas dificuldades não irão aparecer, né? Isso contribui também, isso é um fator também? Eu acredito que na primeira fase sim, aí logo na segunda fase a gente pegou no jogo único o Glória, né? O atual campeão da Copinha, atual não, hoje o atual é o São Luís, mas o campeão anterior. Depois nós pegamos o Pelotas, né? E eu acho que a gente foi aprendendo a jogar com as exigências do campeonato. A pena que a gente teve 4, 5 baixos na reta final e o nosso grupo é muito enxuto, muito pequeno, né? Então nós perdemos o Wilson Júnior, nós perdemos Lagoa, nós perdemos Janderson, em algum momento a gente utilizou o Romeu no sacrifício, né? Outros jogadores que a gente acabou perdendo também, o Wendel não jogou 2 ou 3 partidas, então no final a gente tentou consertar, ajustar a equipe da melhor forma possível, para que a gente pudesse chegar e disputar uma competição, uma final de campeonato mais equilibrada. E eu acredito que até os 30 do segundo tempo lá foi bem equilibrado. Aqui é um jogo atípico, você precisa agredir, você precisa fazer 2 gols de diferença, né? E aí a gente atacou até com uma certa desorganização no primeiro tempo, depois no segundo tempo a gente continuou atacando, colocamos mais jogadores de frente, só que assim, toda vez que o São Luís pegava na bola, a gente tinha uma dificuldade para recompor. E a gente entendia por que naquele momento a gente tinha essa dificuldade. Porque tinha 3 meias e 3 atacantes, entendeu? Então sem bola você vai ficar muito frágil. Mas não tinha o que fazer, né? A gente precisava arriscar um pouco mais. Professor, para o ano que vem, pelo senhor, continua no Esporte Clube Passo Fundo? Olha, eu tenho um carinho enorme pelo Passo Fundo, né? Pelo presidente, pela diretoria, por todos, né? A gente fez um grande grupo de trabalho aqui. Mas a gente vai ter que sentar para conversar. Eu não sei qual é o interesse do clube, né? Eu acredito muito em sequência de trabalho, né? Sequência de trabalho, manutenção de equipe. Eu acho que isso foi um fator fundamental para que a gente chegasse nas finais. E daí, Dantas? Bem, daí que assim, sabe como é que é, né? Ambiente de derrota não é o mesmo de vitória. Mas pelo menos eu gostei do professor Marcelo Garanhato, que veio dar entrevista, assumiu, né? Ninguém faz pergunta para querer jogar alguém contra alguém. Não dá para te ir pelo que o torcedor quer. Claro que o torcedor quer vitória. Mas a partir do momento que o Passo Fundo, né, toma 3-1 em São Luís, ia ser difícil. Mas o torcedor veio. Isso que é o mais importante. O que fica de tudo isso, São Jorge? A estrutura montada para a Série A2. A partir daí, se vai continuar o Marcelo ou não, é uma questão de conversação entre os diretores. No momento, não sei, o senhor tem mais experiência que eu nesse sentido, o desgaste natural de 2 competições que chegam e bate no poste acaba acontecendo. Há o desgaste dos metais, como se diz. Então o Passo Fundo vai passar por uma reforma. Claro, tem coisas que eu nunca quis falar, porque quando a gente está numa comunidade, Sr. Jorge, que todo mundo se conhece, como é que eu vou criticar determinado jogador, torrar aqui através do microfone? Eu não posso. Há um trabalho sendo feito. O Marcelo Garanhato acreditou no Lagoa? Acreditou. Acreditou no Alain, goleiro, que falhou 2 vezes. Né? E aí eu não culpo só ele. Cadê o treinador de goleiros? Já que estão ganhando. E culpar só um não adianta, não estão procurando culpado. Mas isso é fato.
tá filmado, né? A verdade é que o São Luís foi melhor, é melhor. Em 10 minutos de apagão do Passo Fundo, o São Luís fez o crime ao natural, sem forçar. Depois, trabalhou. Quando o Passo Fundo quis reagir, não tinha mais como reagir, né? Porque Você não acha que o Passo Fundo veio meio faceiro demais? Havia levado 3-1 lá no 19 de outubro em Ijuí e tinha que tomar todas as precauções no começo do jogo. Aqueles 2-0 praticamente sacramentou a derrota do Passo Fundo, que não teve um poder de reação. Não, mas, seu Jorge, o Passo Fundo até jogou bem. Jogar bem, mas levar 2? Tá, só um pouquinho, deixa eu complementar. O que não pode acontecer é perder um gol feito, como perdeu o Michel quando estava 0-0. Faz 1-0, é outro jogo. Agora, também tu tem que ver os desfalques, né? Tinha dois jogadores, o Wilson Júnior, o Janderson, a meia boca. Diogo Oliveira não é jogador para jogar o tempo todo, porque não tem mais pique para tudo isso. Olha, então, são detalhes que prejudicam o trabalho. E ainda dá um azar de errar um gol feito como o Michel, um grande goleador, sem goleiro, colocou por cima. Aí entra aquela diferença da qualidade. O Atlântico de Erechim também, contra o Corinthians ali no futsal. Não fez um gol feito sem goleiro. Primeiro que sobrou, o Corinthians foi lá e fez. Por quê? A qualidade, a competência na conclusão. Não estamos culpando ninguém, estamos falando de futebol. O importante é que eu acho que a estrutura está montada e para a Série 2, eu acho que agora vai dar nessa Série 2. Mas tem que reforçar. Eu, como, por exemplo, jogadores como Baianinho, o goleiro Alain, Lagoa, não tem condições. Eu não quis criticar antes de terminar de jogar, porque um cara que corre pela direita não sabe cruzar no segundo pau, ou o cara é inibido demais, ou ele não tem habilidade. E só que o futebol é momento. Tu não fez, levou. Muito bem, tem que reestruturar o time visando a Série A2. Essa é a minha opinião. Sim. Quanto ao problema com o Caranhato, acho que não está desgastado ainda não. Ele fez um bom trabalho, só que a equipe no global não trabalhou como devia, no meu modo de entender. Mas a equipe, na minha opinião, era tecnicamente até certo ponto um pouco limitada. Não dava para comparar com o time do Luizinho. Olha o time do São Luís. O time do São Luís veio muito bem postado, um meio-campo que dominou o nosso. Nós perdemos o meio-campo para o São Luís. Eu tenho comigo o seguinte: se você quer ir para a divisão especial, você tem que ter um time de qualidade de divisão especial. Exato. Quem joga a Série A2 tem que ter um time de especial. De especial. De especial. O São Luís de Juí, por exemplo, é da divisão principal do futebol gaúcho. Consequentemente, ele mantém um alto nível. Desgasta um ou outro jogador de um ano para outro, uma temporada para outra, mas vem e busca o jogador certo para o momento certo, para a posição certa. Aqui o Passo Fundo ficou improvisando. Mas é que, para o seu Jorge, não existe em Passo Fundo, além da coragem do presidente, que tem todo o meu apoio, um diretor de futebol que conheça futebol como conhecia antigamente, que conheciam todos os boleiros. Por quê? Exato. Eu não tenho um vestiário que ajude o presidente assim, eu conheço, eu quero tal jogador. O treinador não quer. Não tem e não quer. É a diretoria que está impondo. Agora vem aquelas conversinhas assim, o São José ofereceu 6 jogadores, inclusive o goleiro Fábio. E o Passo Fundo não aceitou, eu não acredito. Né? Pelo menos o goleiro Fábio, que é um dos melhores goleiros do futebol gaúcho. Então agora, depois que estourou a boiada, aparece 10 para consertar. Não. Deixa assim, Passo Fundo fez um bom trabalho, obrigado torcedor que compareceu, mas não vamos desacreditar. O importante é que o Passo Fundo está no caminho certo, na minha opinião, e não é terra arrasada. Caiu, mas caiu em pé. O torcedor deu a resposta. Ele quer futebol. E bom futebol, futebol bem jogado. Ele quer resultados, bons resultados. Até aquele momento, os resultados eram ótimos para o Passo Fundo. Mas o Passo Fundo Futsal continua empatando. Está difícil de deslanchar na competição, não é? Silva falando sobre o empate com o Guaporé, 1-1. Fizemos um jogo abaixo do que podíamos. Até porque também do outro lado tem uma equipe que tem muita qualidade, uma equipe que impôs muitas dificuldades. Mas a gente segue vivo, né? Então a gente vai trabalhar essa semana muito para conseguir sair classificado no final dos 40 minutos. Embora seja o primeiro tempo de uma decisão classificatória,
A pergunta do torcedor, por que não entrou o goleiro linha ou tentou fazer com o mesmo goleiro, a jogada do goleiro linha? Nós temos um poder muito grande com o queixo também, né? Então, é muito trabalhado o jogo com o queixo e a gente conseguiu fazer com que o jogo entrasse também com ele. Então, algumas oportunidades assim. E a gente não podia se expor muito também, né? Porque hoje o jogo está em aberto. Então, qualquer resultado lá de vitória nos 40 minutos nos classifica e nós jogamos por 2 resultados. O empate leva para a prorrogação. Então, nós tivemos um jogo onde, se nos 38 minutos nós não conseguimos fazer, não seria nos 2 ali que poderia ter também arriscado, mas a confiança com o queixo também é grande e ele tem um bom poderio para avançar com o goleiro. Olha, o Passo Fundo no futsal é uma situação até parecida, porque na primeira fase do campeonato do ano, estava com um time montado, com um sistema sai 4, entra 4 e a equipe não perdia equilíbrio. Com a saída do Juninho, que recebeu uma proposta irrecusável para ir para uma equipe da Liga no Paraná, automaticamente meio que quebrou o esquema. Aí alguns jogadores acabaram saindo, até o Giba remontar, que agora que o grupo começou a pegar confiança, principalmente 2 jogadores que ele precisava, que jogaram bem contra a Rádio do Guaporé, começou a andar. Não é impossível agora, sexta que vem, vai ser lá em Dois Lajeados. A cidade de Paraíso, um canto lá, linda aquela cidade, vai ser no ginásio de Dois Lajeados. Já vai vir reforços, porque o adversário é? Eu acho de Guaporé, é a volta. São as quartas e finais. Patou aqui, tem que ganhar lá para levar para a prorrogação. Então, é jogo difícil. Eu acho que o Passo Fundo está no limite, mas o Giba consegue tirar mais desse grupo. O atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, faz a entrega da faixa para o seu substituto, Alberto Guerra, não é? Isto acontece no final do ano. Mas a reportagem esteve conversando com o presidente Romildo Bolzan, num trabalho do Carlos Dantas. Presidente Romildo Bolzan, presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, cidadão de Osório, de grandes talentos, como presidente, né, assumir um time como o Grêmio, tem que ter talento, como eu conheci outros talentos de Osório lá, o Zé, do enfermeiro do hospital lá, que é violonista, Paulinho Sete Cordas, enfim, aquela cidade maravilhosa, com aquele cartão postal que é o Morro da Borussia. Dito isso, presidente, a sua saudação, e queria que o senhor falasse sobre a volta do Grêmio para a primeira divisão. Bom, em primeiro lugar, é um prazer falar com vocês, contigo pessoalmente, com os teus telespectadores. Um abraço à TV Passo Fundo, que nos proporciona isso. E o retorno do Grêmio é o tipo do retorno, vamos dizer assim, constrangido, porque nós não deveríamos estar retornando, nós deveríamos ter ficado lá, né? Mas como a vida apresenta esse tipo de coisa para a gente aí, fomos lá, tivemos os nossos problemas, retornamos com a cabeça erguida e voltamos de uma maneira, vamos dizer assim, se não foi brilhante, foi o suficiente para encarar exatamente esse tipo de necessidade que tínhamos nesse momento. E tendo essa necessidade de voltar, voltamos, quer dizer, cumprimos uma situação extremamente importante, que era, vamos dizer assim, classificar com uma certa tranquilidade, aconteceu isso, tivemos um elenco suficiente para isso e agora a bola para frente. Agora é exatamente retomar os caminhos das grandes disputas, que é mais ou menos um caminho que a gente retorna lá para 14, 15, quando a gente assumiu. Tinha mais ou menos esse mesmo cenário de enfrentamento para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Gauchão, e as coisas vão se andar e vão andar bem sem problema nenhum e com certeza absoluta. Presidente, eu sei que o senhor está limitado a muitas perguntas porque vive um momento de eleição, então nada mais depende de sua decisão. Mas a sua experiência, para quem assumir o Grêmio para o futuro, o que o senhor tem a dizer? Não só o torcedor, mas principalmente o futuro presidente do Grêmio. Olha, eu acho que tem muitas coisas que devem ser continuadas, outras coisas devem ser aperfeiçoadas e outras coisas devem acontecer, né? Eu particularmente acho que o Grêmio tem que manter e buscar, principalmente porque esse ano, 2022, nós tivemos uma queda de 200 milhões de receitas, quer dizer, nós arrecadamos em 21 500 milhões e arrecadamos nesse ano, vamos realizar em torno de 300 milhões. Então o Grêmio vai ter que, em primeiro lugar, retomar todo esse cuidado fiscal, de realização orçamentária, de modo que ele possa ser um clube absolutamente solvente. Quando eu digo isso, esse tipo de responsabilidade gera tranquilidade para te fazer o futebol, para te fazer as atividades, para desenvolver tudo isso. E a nova direção
tem que ter o cuidado nesse momento de ter exatamente a estratégia correta de fazer esse enfrentamento. Nós vamos ter dificuldade no começo, faz a estratégia de enfrentamento e depois busca novamente uma rotina altamente positiva. Então, isso implica em uma boa aquisição de jogadores, uma boa capacidade de promoção no plantel, de subida de jovens. Isso implica num time bastante competitivo, num local de bastante controle, seguro, enfim, uma ótima relação com a torcida, de modo que tu possa justificar sempre os teus atos, possa ter transparência nesse particular, coisas assim que dizem respeito a uma rotina agradável de fazer futebol, e não uma rotina que tu passe o tempo inteiro tendo que te justificar por problemas de derrotas, por problemas disso, problemas daquilo, mas basicamente uma coisa que tu consiga fazer da melhor maneira possível na bolha que é o futebol, naquela questão emocional que envolve o futebol, mas buscar sempre para a racionalidade as coisas, de modo que tu possa tirar o melhor resultado. Esses conselhos eu aprendi que é assim que se faz e procuro, se tivesse que dar algum conselho nesse momento, transmitiria exatamente esses. Pois é, presidente, ainda mais que o senhor comanda uma grande equipe do futebol mundial, com uma torcida mal acostumada, mas mal acostumada a títulos. Se não ganha, cobra. Se ganha e passou o período e não ganhou, já vem a cobrança. Queremos mais títulos. O futebol é sensacional por causa disso, né, presidente? É bem isso. Este ano, por incrível que pareça, tu vai achar graça no que eu vou te dizer. Nós tínhamos alguns objetivos no futebol profissional. Nós tínhamos 3 campeonatos. Tínhamos a Copa do Brasil, que fracassamos na primeira rodada, mas tínhamos o Campeonato Gaúcho, que vencemos, e tinha a volta, independente de classificação, aonde fosse, mas a volta para a Série A. 2 objetivos foram atingidos, quer dizer, aquilo que poderia ser uma desgraça total, nós recuperamos exatamente, fizemos mais de 2/3 dos nossos objetivos, ou seja, fizemos o que tínhamos que fazer frente à situação que tínhamos. Então, de certa forma, foi mesmo, mas todo mundo quer mais. Quem se acostuma com a pouca coisa acaba sempre gerando pouca coisa. Quem se acostuma com coisa grande acaba gerando coisa grande. Eu acho que o Grêmio tem sim que se acostumar. Eu me recordo muito bem de 15, quando assumi, que o nosso discurso era de austeridade, que o nosso discurso era de primeiro colocar os pés no chão, mas naquele primeiro ano a gente já foi terceiro no Brasileiro. E depois de 16 a gente já foi campeão da Copa do Brasil. E depois de 17 a gente foi campeão da América, mas não tínhamos ganhado o Campeonato Gaúcho ainda, não. Só fomos ganhar o Campeonato Gaúcho em 18. E aí colocamos cinco vezes corridas, mas disputamos semifinais, finais de Libertadores, semifinais de Copa do Brasil, finais de Copa do Brasil. O Grêmio sempre foi um time disputante. Então, o Grêmio se acostumou não só a vencer, mas a estar sempre disputando. E acho que é isso que agora todos nós temos que retomar. A capacidade de disputar, de modo que a gente sempre esteja, pelo menos, disputando para chegar em campeonatos. Toda a busca de títulos, presidente, começa pelo vestiário. E o Renato Portaluppi tem razão em certas coisas. Que não se pode pôr qualquer vice-presidente que não conheça futebol, que não conheça a boleiragem. E ele faz questão de assumir sozinho. Para o bem do Grêmio, independente da sua amizade, porque na hora que o senhor mais precisou, o Renato estava junto. Futuro presidente, o senhor acha que teria salutado continuar o Renato como treinador, sem ter um vice no vestiário? Olha, o vice político é uma tradição do Grêmio. Ambos, seja o Beto, seja o Odorico, quem vencia as eleições, ambos passaram por esse cargo, né? E trabalharam com ele. Então é uma situação bastante interessante, né? Quer dizer, na verdade, o que tu pode ter de tirar dessa colocação que foi feita é que o vestiário sempre exige um certo profissionalismo. E tem uma estrutura enorme. Sabe quantas pessoas funcionam no futebol do Grêmio, trabalham no futebol do Grêmio? 90 pessoas. É uma estrutura, uma super estrutura de apoio, estrutura fisioterápica, de educação física, técnica, médica, de enfermagem, de alimentação, logística, preparadores de goleiros, logística, parte de supervisor, enfim, é uma enormidade de pessoas. Tudo isso funciona e anda para que tudo aconteça bem, né? Às vezes tu tem uma situação ali e aqui que, basicamente, quando tu tem um comandante com o perfil do Renato, e essa é a questão, o Renato realmente ele absorve essas questões todas que diz respeito, vamos dizer assim, aquilo que diz respeito ao seu grupo de jogadores. Ele funciona, ele absorve, ele assume, ele comanda, ele decide, ele discute. Então, cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem a sua personalidade.
O dia que o Renato não fizer isso, certamente não será mais o Renato. Então a gente tem que se acostumar com ele e aproveitar o máximo que ele pode dar exatamente com as suas características boas. E também as coisas que ele possa, de certa forma, estar errado, ter a capacidade de chamar e conversar de modo que, olha, aqui por aqui não vai, aqui tem outro caminho para ir, porque se há uma coisa que o Renato tem, são ouvidos. Ele não pensa que ele não tem ouvidos, não, ele consegue ouvir e sabe muito bem discernir aquilo que ele pode construir de bem e, às vezes, pode melhorar a sua situação no que diz respeito a um conceito que ele possa ter. Isso eu posso dar esse depoimento depois de tanto tempo que passei comandando, de certa forma, ele. Presidente, para o Grêmio voltar a conquistar título, tem que ter uma grande equipe. Para o ano que vem, passa por uma reestruturação. O senhor acha que essa reestruturação passa além do vestiário, diretoria, mas principalmente pelos consulados e o torcedor do interior é muito importante para a dupla Grenal, né, presidente? O engajamento é fundamental. Não existe clube de futebol do tamanho do Grêmio sem engajamento. O engajamento da torcida, o engajamento do gremista, o engajamento do que vem a jogos, o engajamento de pessoas que debatem o Grêmio, mesmo que não venham a jogos, mas que debatem o Grêmio em qualquer lugar, em qualquer situação, seja no café, seja na brincadeira, seja no futebol lá da brincadeira, seja no grupo de amigos, não importa, seja no colégio, seja no trabalho, debater o Grêmio, estar engajado nas coisas do Grêmio. Quanto mais engajamento tem do Grêmio, quanto mais tu discute. E o Grêmio todo mundo discute à vontade, quer dizer, futebol se discute à vontade. Então, esse engajamento é necessário, sim, é muito necessário. Torcida apoiando, eu te diria que a gente faz um grande adianto naquilo que diz respeito ao apoio, inclusive, para campo. Quer dizer, torcida junto é torcida que certamente facilita, é um facilitador do ambiente de vitórias e de conquistas, não tenha dúvida a respeito disso. Antes de encerrar, presidente, eu não quero roubar mais o seu tempo. A questão do estádio do Grêmio, é do Grêmio, não é do Grêmio, o Grêmio se afastou, enfim, arena, por enquanto, em banho-maria? Não, o Grêmio tem toda uma estratégia que está sendo trabalhada e montada e pronta praticamente no que diz respeito a algumas ações, né? Mas nós chegamos a algumas conclusões agora e estamos compartilhando com as chapas que estão disputando uma estratégia porque poderá ter repercussão nas gestões futuras. Então nós vamos fazer uma parte disso e deixar para que aqueles que venham concluam essas questões, concluam essas ações, se assim entenderem conveniente. Nossa direção, o nosso Conselho de Administração entendeu que elas seriam extremamente prudentes e necessárias, mas tem coisas que podem impactar futuramente. Então, alguma coisa que é absolutamente necessária, nós vamos fazer já, mesmo faltando uma semana para concluir o mandato. Outras a gente vai deixar prontas para ver se a nova direção, o novo Conselho de Administração resolve adotar. Então, é assim que funciona, porque o Grêmio continua, o Grêmio permanece e o Grêmio também tem as suas questões que são rotineiras, e essas questões rotineiras nunca vão deixar de existir, independente da direção que tiver, vão trabalhar exatamente em cima dessas necessidades de solução. Bem, eu quero agradecer ao Paulo Ludwig, ao Igor Povo, assessoria de imprensa do Grêmio, que deu essa oportunidade, e deixo o microfone, as câmeras da TV Passo Fundo à sua disposição para falar para a nação tricolor, da região do Planalto, da fronteira e do mundo todo, porque também estamos na rede mundial de computadores. Presidente. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, a TV Passo Fundo, muito obrigado a ti, que se preocupou em nos ouvir, e eu deixo aqui uma mensagem de final de ano a toda a torcida do Grêmio, uma torcida que pode ter as maiores esperanças. O Grêmio, muita gente fala, olha, o Grêmio tem um time que pode ser aperfeiçoado, melhorado, não é terra arrasada, nós vamos entrar no ano que vem com segurança, muito competitivo, acreditem nisso, nós temos uma base bem montada, um grupo de jogadores que podem ainda dar muito mais resultado, numa época que, vamos dizer assim, possa ser uma época de mais vitórias e principalmente uma época mais tranquila, cuja pressão não seja tão forte como aconteceu este ano. Então, nós estamos com uma base que, aperfeiçoando ela, melhorando ela, a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira muito mais tranquila, inclusive a valorização de novos jogadores. Por isso, eu acredito muito que o Grêmio vai e deixa a torcida do Grêmio meu grande fraterno abraço e obrigado por toda a solidariedade desse tempo. Parabéns à assessoria de imprensa do Grêmio, né? Até porque o presidente está de saída, então ele queria mais dar uma satisfação, mas foi muito simpático atender o nosso convite. Né? O próximo agora é o presidente do Internacional, vamos ver se a gente consegue. E ele falou o que tinha que falar. Né? Ele caiu, foi lá embaixo e voltou e deixou o Grêmio sair, deixando o Grêmio na primeira divisão. Queira ou não queira, Alberto Guerra que ganhou,
também está fechado com o Renato. Então o Grêmio vai precisar do Renato nessa primeira etapa. Por quê? Porque o Renato, queira ou não queira, ele é aglutinador. Só não pode deixar ele tomar conta de tudo. Me parece que o Alberto Guerra já estava sondando um novo treinador para o Grêmio. De repente ele está dando uma de quero-quero, né? Ele canta aqui e o Ninho está lá do outro lado. Ele é inteligente, é um jovem advogado, já tem experiência de vestiário com o Grêmio, então está certo ele. Mas por enquanto não sair a eleição, tanto um como o outro fechavam com o Renato. Vamos falar um pouco do Internacional. O Internacional fez uma campanha estupenda no retorno do Campeonato Brasileiro deste ano. Ficou em primeiro, né, no retorno. Exatamente, foi o primeiro do retorno. E você notou que ele marcou 3 gols em equipes diferentes e categorizadas do futebol brasileiro? Não foi só contra o Palmeiras, foi contra o Flamengo, foi contra o Corinthians e foi contra o Atlético Mineiro. Mas é que... 3. Mas, seu Jorge, o Inter, a direção do Inter, a diretoria, queria inventar a roda. Vai trazer técnico argentino, porque não sei o que, porque ela Gioconese indicação, né? Como indicou alguns jogadores que fecharam com uma luva no Inter. Mas o futebol é cada um na sua posição, bem organizado, toque e sai. Agora tu tem que estar afim. E o Mano veio aí, fez um trabalho básico, elementar, que se faz no futebol, e o time do Inter só cresceu. Claro, tem qualidade, né? E tem sorte, porque o Inter vende aquele centroavante maravilhoso pro Corinthians, e me acha alemão no meio das plantações de trigo e das batatas lá de Santa Catarina. E o alemão hoje é ídolo, fazendo gol, demorou, mas ele não tem uma bola perdida. Teve um escanteio pro Inter, que se é outro centroavante, não vai naquela bola. Ele foi, pois ele pressionou o zagueiro do Palmeiras e conseguiu o escanteio. É que o Palmeiras também já estava desmobilizado, já estava com título, os jogadores estavam indo embora, mas não interessa, não justifica. Foi 3-0 ao natural e um banho de bola. Muito bem. O Grêmio vai partir para a reestruturação, né? Precisa reforçar o time para sair desse marasmo que enfrentou na Série B para conseguir a classificação. Classificou como as equipes que estavam fadadas à classificação, não é? O caso, o Vasco, o Bahia, o Cruzeiro e, consequentemente, ele, não é? É que o Grêmio deu a maior sorte do mundo, porque pegou uma Série B muito fraca tecnicamente. Nós vivemos um momento de um futebol muito fraco no Brasil em termos de qualidades individuais. Exemplo da nossa seleção brasileira, que a maioria joga na Europa. E agora, na Copa do Mundo, vão ver como é que vão se comportar. Porque o que acontece? Uma coisa é tu fazer amistoso e jogar contra um timezinho lá dos interior. O Inter passou por isso, perdeu pro Globo, né? O Grêmio deu sorte que os outros times eram muito ruins. Porque senão tinha patinado que nem o Vasco para subir. Subiu, já é coisa do passado. Agora é estruturar para montar uma equipe para 2023, para 2024 pensar em algum título ou conquistar alguma competição. Vamos voltar ao esporte local. Vamos falar do Esporte Clube Gaúcho. Está num silêncio total a atual diretoria do Esporte Clube Gaúcho. Você pincelou alguns detalhes aí? Tem alguma coisa sondando lá o estádio do Esporte Clube Gaúcho? A Arena BS Bills não assaltou ou não? Bem, até onde eu sei, e um passarinho me falou, que o Gaúcho está definido com a SAF. 80% do Gaúcho seria vendido. O problema é que não consegue reeleger uma diretoria para formalizar esse ato da venda de 80% do Gaúcho para um investidor que eu não sei quem é, não vou falar porque eu não tenho certeza. Eu tenho zoom. Saber, tu sabe. Mas eu não vou afirmar uma coisa que não tenho prova. Bom. Então, mas o zoom tem. E aí, eu acho que está no caminho certo. Inclusive o ginásio, que é o grande polêmica de Passo Fundo, não existiu um ginásio municipal e o que tem está vinculado ao Gaúcho, que também não consegue usar. Então, agora ficou de interesse do novo investidor. Ele tem interesse no ginásio. Já surgiu um grupo dissidente do futsal, do Passo Fundo Futsal, em querer montar um gaúcho
de futsal. Com o ginásio, locando o ginásio, ficando com o ginásio. Mas, por enquanto, não há resposta, porque o gaúcho tem interesses maiores por trás e o investidor que pegar quer também o ginásio. Ginásio para o futsal, estádio para a prática esportiva normal. Ginásio para qualquer atividade. Show. Quem é investidor, ele quer lucro. Exato. Ele não quer um elefante verde e branco parado. Mas é um assunto que nós vamos abordar nas próximas edições do programa de esportes da sua TV Passo Fundo. Olha, Novembro Azul continua, tome todo o seu cuidado, faça o exame de rotina, porque nós queremos que você permaneça nos acompanhando aqui na TV Passo Fundo. Aquele abraço ao Jorge, e quem não fez a vacina ainda, corra fazer o reforço, porque tem uma outra migração do vírus aí do Covid, que está passando por efeito da vacina anterior. Mas já tem vacina nos postos, não pare de usar, e se entrar em coletivo, lugar mais fechado, acho que vamos ter que usar máscara de novo. Imunizados aqui em Passo Fundo, apenas 53% da população. É pouco. A estatística está aí. Até a próxima, senhoras e senhores. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.